Noite, meus alunos. Hoje iniciamos o primeiro projeto, a primeira etapa da realização de nossas aulas online, disponibilizadas pela Universidade Unicesumar, um sistema muito eficiente, o sistema estúdio da faculdade. Então, hoje iniciamos esse fórum com uma aula breve e a continuidade, na verdade, da aula sobre as penas privativas de liberdade iniciadas presencialmente no campus da universidade. E hoje iniciamos essa discussão, né, devido à pandemia que se instala no nosso mundo e que nós obrigatoriamente temos que estar isolados em nossas casas, mas isso não impede que possamos estudar e que possamos trocar ideias, principalmente ideias acadêmicas, especificamente aqui de direito penal. Então, iniciamos a nossa aula e, na sequência, faremos uma discussão no Sistema Café do estúdio referente ao tópico de hoje. Eu já lhes encaminhei um material via WhatsApp para leitura prévia desta e da próxima aula, né, o capítulo do livro Tratado de Direito Penal do doutrinador César Roberto Bittencourt, um belo material para apoio dos senhores no estudo e a discussão da matéria a partir desse momento. Então, discutimos hoje as penas privativas de liberdade. Retomando a nossa discussão da sala de aula, falamos das ideias reformistas de Beccaria, das ideias reformistas de Howard, de Bentham, demonstrando a existência da crise da sanção penal que começou a ganhar destaque no meio doutrinário. A pena que se estabeleceu para intimidar foi demonstrada, de acordo com estudos iniciados por estes famosos e célebres doutrinadores, que não intimidava mais. Então, a tradicional função de corrigir o condenado, através da retribuição da pena, não estava mais gerando os efeitos esperados. E como fomos discutindo no decorrer das aulas presenciais, né, ficou muito claro que aquela ultrapassagem da prisão para fins apenas expiatórios e para fins especificamente da condução processual, né, ela se transformou na sequência, na Idade Média até o chegar da Idade Moderna, na pena privativa de liberdade como forma de execução da pena. Mas isso demonstrou-se que na sequência, e principalmente pela política criminal atual, que ela não estava gerando os efeitos esperados, né? Esse efeito retributivo da pena, ele, ao invés de evitar e corrigir o delinquente, ele estava aumentando, e como ainda está, a reincidência criminal. E principalmente as penas menores, né, privativas de liberdade, estavam se mostrando e se mostram até hoje desnecessárias e excessivas. Então, começando a partir do século XIX, os movimentos da política criminal são contrários às penas de prisões de curta duração, cujos movimentos pregavam sua extinção ou a substituição por outras espécies de penas. Reiteradamente tem se dito que o problema da prisão é a própria prisão. Nós identificamos isso na atualidade. O nosso sistema prisional está completamente falido, e a maioria, não digo todas, mas a maioria das prisões brasileiras não oferece condições mínimas de dignidade, de humanidade àquelas pessoas que estão lá segregadas cautelarmente ou segregadas para fins de cumprimento de pena. Faço aqui a citação de Michel Foucault, do livro Vigiar e Punir, o qual indiquei aos senhores para leitura e discussão em sala de aula nos nossos próximos encontros. Tomara que sejam particulares, encontros pessoais, né, que possamos nos reunir na faculdade, tendo passado essa infeliz pandemia que assola o mundo. Então, citando Michel Foucault, que a pena privativa de liberdade se mostrou fracassada, né? Mas não no sentido pelo qual foi criada, né? Então, o fracasso ao qual se propunha, né? Ou seja, de estigmatizar, de segregar e separar o condenado da sociedade, ela foi muito bem sucedida, né? De acordo com o que nós já discutimos em sala de aula. Mas também afirmar que a prisão é uma detestável solução, né, de acordo com o próprio Michel Foucault, em que pese não ser uma solução adequada, no momento nós não podemos abrir mão da pena de prisão. Então, dando sequência a essa nova etapa de discussão da necessariedade ou da exclusividade da pena de prisão, surgem as primeiras manifestações contrárias à pena privativa de liberdade,
né, pelo menos as de curta duração, que surgiram no programa de Marburgo de von List, já datando de 1882, quando se sustentou que a pena justa é a pena necessária. Daí já no início do século XX, surgem as primeiras penas alternativas, né? A pena de pressão de serviço à comunidade, surgida na Rússia em 1926, a prisão de final de semana, surgida na Inglaterra em 1948, o arresto de final de semana na Bélgica em 1963, a adoção de forma fracionada de pena, surgido no Principado de Mônaco em 1967, e o modelo atual de prestação de serviços comunitários, surgido na Inglaterra em 1972, né, conhecido e reafirmado pela doutrina como supostamente o mais bem sucedido até agora. Em que pese esse movimento ter se iniciado anteriormente, e eu paro e passo com a edição do nosso Código Penal, que data do ano de 1940, infelizmente não houve inspiração do nosso Código atual, pois ele estava estruturado no Código Penal Rocco de 1930, que é um código italiano, com fundamentos claramente e nítidos do sistema fascista. As reformas humanitárias, por sua vez, no Brasil, tardaram a serem realizadas, começaram no ano de 1977, mas as alternativas às penas privativas de liberdade ocorreram somente, pasmem os senhores, na reforma de 1984, considerada a grande reforma penal brasileira. Nessa reforma foram adotadas medidas alternativas à prisão, de início às prisões de curta duração, instituindo as penas restritivas de direitos e restabelecendo o sistema dias-multa do Código Penal de 1830, e que fique bem claro que é um sistema genuíno brasileiro, em que pese algumas discussões doutrinárias, hoje se tem estabelecido que é uma criação genuína do direito pátrio. Já na década de 90, surge um movimento de lei e ordem, né, com a promulgação da lei dos crimes hediondos, da lei do crime organizado e outras dos gêneros, contrários à própria moderna política criminal da época e contra os direitos fundamentais do cidadão. Veremos na sequência que, inclusive, mereceu das Cortes Superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal, reações devidas por quanto à própria desestruturação constitucional do que se entende da forma de cumprimento progressivo da pena. Nessa hipótese, foi utilizado o direito penal como instrumento de controle social, optando como se fosse o direito penal a única hipótese de controle social, e ao revés do que se prega a moderna política criminal, o direito penal deve ser utilizado como a última ratio. Necessita, portanto, o direito penal de outras disciplinas, como a criminologia e a própria política criminal, porque não podemos retornar ao infeliz passado, achando que o fenômeno criminal é uma mera patologia do ser humano. Nós temos que admitir realmente que a delinquência é um fenômeno social e, portanto, não deve ser tratado única e exclusivamente pelo direito penal. Aí, passando a esse breve apanhado histórico, né, que está muito melhor disponibilizado no material que os senhores tiveram acesso para uma leitura prévia, eu passo a tratar das penas privativas de liberdade. Então, dizendo que a reforma de 84, na reforma de 84, a pena de privativo de liberdade ela acaba surgindo como gênero e a pena de reclusão e detenção como espécies dessas penas, né? Apesar de serem diferentes conceitualmente, na prática as penas de reclusão e detenção não possuem, infelizmente, né, muitas diferenças no seu cumprimento. As regras da pena de reclusão e detenção estão previstas no artigo 33 do Código Penal, o qual eu peço que os senhores leiam com atenção, que diz que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, regime semiaberto ou aberto. Já a pena de detenção, perceba uma clara diferença, que ela começa a ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Esta exceção do artigo 33 é no tocante à execução da pena. Para a fixação inicial da pena, que nós trataremos no final desta aula,
como tópico de fechamento, né, não há possibilidade de fixação da pena de detenção em regime fechado. Né? A pena de detenção ela começa no regime semiaberto ou aberto, né, e ela só pode ser regredida para um regime mais rigoroso, no caso fechado, na fase de execução da pena. Aí o parágrafo 1º estabelece, né, como característica e diferenças do regime fechado, do regime fechado, semiaberto e aberto, né, e especialmente tratando com relação às características dessas penas, ele considera no parágrafo 1º que o regime fechado, a execução da pena deverá ocorrer em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Já no regime aberto, semiaberto, a execução da pena em colônia penal, agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E, por fim, o regime aberto da execução da pena deverá ser realizado em casa do albergado ou estabelecimento adequado. Digo aos senhores que, infelizmente, o regime fechado, as prisões em nosso país não têm diferenciado na prática o cumprimento das penas de detenção ou de reclusão, por conta até de falta de condições de estruturação do sistema penitenciário nacional. O regime semiaberto, salvo raras exceções, não possui vagas para que essas pessoas consigam progredir as suas penas e irem adequando e principalmente realizando tarefas laborativas. Tem vários juízes de execução que têm determinado que essas pessoas, por falta de vaga, né, esses condenados acabem cumprindo uma pena em regime claramente aberto, determinando algumas restrições e principalmente o uso do monitoramento eletrônico. Da mesma forma, o regime aberto, a execução da pena em casa do albergado, são poucas as casas pelo país que são utilizadas desta forma, né, e que são capazes de atender essa grande massa egressa do sistema carcerário, ou mesmo aqueles que recebem a pena inicialmente em regime aberto. Então, infelizmente, a própria estrutura do sistema penitenciário não permite o efetivo cumprimento do artigo 33 do Código Penal e da Lei de Execução Penal. A priori, as penas privativas de liberdade elas devem ser cumpridas de forma progressiva, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal, portanto, reconhecendo a inconstitucionalidade da impossibilidade de progressão de regime conforme previsto na Lei de Crimes Hediondos. Mas trataremos isso um pouquinho mais à frente em nossa aula aqui online. A priori, né, para fixação do regime prisional, diz o artigo 33, no parágrafo 2º e suas alíneas, que o condenado a pena superior a 8 anos deverá cumprir a pena em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. E C, o condenado não reincidente, cuja pena seja inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nas hipóteses da linha B, o condenado reincidente inicia o cumprimento em regime fechado e, na hipótese da C, admite até a jurisprudência e inclusive sumulada pelo STJ da súmula 269, que inicie-se, no caso da linha C, aplique-se o regime inicial semiaberto para cumprimento, não haveria necessidade, no caso do condenado reincidente, o início do cumprimento da pena no regime fechado. Claro, aplicando as observâncias e critérios previstos no 59 do Código Penal. Então, o juiz, na sentença condenatória, deve determinar a espécie de regime para cumprimento da pena, observadas sempre as circunstâncias judiciais do artigo 59, conforme a remissão expressa do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, dizendo claramente no artigo 59, no inciso 3º, que o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser fixado nesta hipótese. E eu acho que vale uma leitura aqui do artigo 59, que diz que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o regime inicial de cumprimento da pena, estabelecendo como requisitos objetivos o previsto no artigo 33 e aí as condições pessoais do condenado.
As regras previstas para o regime fechado estão previstas no artigo 34 do Código Penal e outras previstas na Lei de Execução Penal, que eu acredito que os senhores devam fazer uma leitura mais atenta e não seria necessário nessa oportunidade aqui discutirmos um a um, até porque teremos um fórum, uma discussão online daqui a poucos minutos. Eu posso adiantar aos senhores que, infelizmente, as regras de cumprimento dos regimes prisionais não se passam de meras cartas de intenção do legislador, tendo em vista a própria desestruturação do sistema prisional brasileiro. Já as regras de cumprimento do regime semiaberto estão previstas no artigo 35 do Código Penal e as regras do regimento de cumprimento do regime aberto estão no artigo 36 do Código Penal. Existe também um regime especial de cumprimento de pena, que discutiremos na sequência, referente às mulheres que cumprem pena em estabelecimento próprio, observados os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto no capítulo específico do Código Penal. E um outro regime que discutiremos também e recomendo a leitura aos senhores de material específico é o regime disciplinar diferenciado, instituído pela Lei 10.792 de 2003, e principalmente criado este regime para isolamento de presos e de condenados atrelados aos grandes movimentos criminais brasileiros, né, as grandes quadrilhas ou agrupamentos de criminosos conhecidos em nosso país. É uma resposta, um isolamento a essas ordens que partem do sistema prisional, né, foi instituído pela Lei 10.792 o regime disciplinar diferenciado, que muito se discute, inclusive a constitucionalidade, né, de alguns dispositivos dessa lei, temas muito efervescentes nas cortes nacionais. Na sequência, temos a modalidade de pena domiciliar, que é muito clara no artigo 117 da LEP, que ela deve ser estabelecida um regime do beneficiário de regime aberto, na residência particular, uma clara exceção à legislação, né, que a pessoa cumpre pena em casa, estaria direcionada especificamente aos maiores de 70 anos, os condenados acometidos de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. Só que, né, o STF decidiu que a prisão domiciliar, apesar, né, do STF ter decidido que a prisão domiciliar deve se ater às situações elencadas no 117 da LEP, que eu recomendo aos senhores a leitura completa, diante da infeliz deficiência do sistema penal brasileiro, ou sistema penitenciário brasileiro, tem se permitido o cumprimento da prisão domiciliar quando não existe casa de albergado para tal finalidade. E pior disso tudo, né, não só aos condenados que deveriam cumprir pena em regime aberto e não há casas de albergado ou instituições congêneres que vão para casa cumprir suas penas de forma domiciliar, também por falta de vaga no sistema do regime semiaberto, de colônias penais, colônias industriais, infelizmente os juízes estão sendo obrigados a pular esta etapa, né, de cumprimento da pena, de progressão da pena, encaminhando pessoas direto do regime semiaberto para prisões domiciliares, mas utilizando algumas outras formas de restrição de liberdade ou restrição de direitos, principalmente usando a conhecida tornozeleira eletrônica. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tem que ficar muito claro isso. Né? São questionamentos que sempre ocorrem em provas, em exames atinentes à OAB e principalmente concursos públicos, que, fique muito claro, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena compete ao juiz da ação, ou seja, o juiz que instruiu a ação e que proferiu a sentença condenatória. Já a alteração do regime prisional, seja para melhor ou para pior, né, no que nós entendemos como forma de cumprimento progressivo ou regressivo da pena, cabe principalmente ao juiz da execução. Então, portanto, né, o regime inicial de cumprimento da pena, seja ele aberto, semiaberto ou fechado, é pelo juiz que profere a condenação, e a alteração para melhor ou para pior pelo juiz da execução. Já com relação aos crimes hediondos, é bom aqui fazer um parênteses para que os senhores entendam que aquele movimento muito pesado
né, aquele movimento de lei e ordem da década de 90, fez surgir a lei de crimes hediondos, mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º desta lei, que impossibilitava, de acordo com a sua leitura inicial, a progressão de regimes. Obviamente, confrontando com a própria Constituição Federal, que prevê a forma de progressão de cumprimento da pena. Então, seja uma lei ordinária, não pode contrariar a nossa lex mater. É isso, por isso o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esta proibição de progressão de regime. Apesar da previsão atual na lei que a pena nos crimes hediondos deve iniciar obrigatoriamente no regime fechado, o STF tem entendido, de acordo com o tempo, né, que também violaria o princípio da individualização da pena, a obrigatoriedade que esse cumprimento de pena se iniciasse pelo regime fechado. Como exemplo e indicação de leitura, o habeas corpus número 109.586, oriundo do estado do Mato Grosso, para que o senhor faça uma leitura e entendam este posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que tem permitido, em diversas hipóteses, dependendo das condições pessoais previstas no artigo 59 do Código Penal, que o juiz determine, mesmo em casos de crimes hediondos, que a pena comece a ser cumprida num regime menos rigoroso que o regime fechado. Na sequência, né, para que a aula fique um pouco mais organizada e que ela fique um pouco mais curta e não tão pesada para os senhores, né, principalmente essa minha fala sequente, uma fala direta, né, eu encerro aqui essa primeira parte da aula, né, para que possamos discutir esse tema através do fórum específico da Unicesumar, e também aos senhores que estão aí assistindo via YouTube ou redes sociais, que se tiverem alguma dúvida com relação ao tema, podem me encaminhar daí nas perguntas referente ao tema específico neste aplicativo e com o tempo farei a resposta. Já para os alunos da Unicesumar, né, faremos a discussão agora online desse tema. Já abrindo, né, que com o mesmo material de leitura que encaminhei para os senhores, na próxima aula trataremos da progressão e regressão do regime prisional. Então, portanto, encerramos agora. Espero que tenha sido produtiva, espero que não tenha sido tão maçante a aula, até porque a ausência dessa discussão e a ausência desse diálogo pode causar um certo desconforto aos senhores que estão acostumados com essas aulas presenciais. Mas diante da circunstância que nós estamos, acredito que seja o melhor caminho para estudarmos e para tocarmos ideias. Então, um grande abraço e iniciamos agora o nosso chat.